Olá, queridos inscritos, bem-vindos ao Cirelli Cast, seu podcast semanal de psicologia, onde nós recebemos várias personalidades desse universo da saúde mental. E hoje nós temos uma convidada super especial. Ela, que é psicóloga clínica, atende pela abordagem humanista, tem o seu principal público jovens e adultos, com seu foco principal na demanda de ansiedade. Ela é apaixonada por viajar, por leitura e também ama conexões com pessoas. Com vocês, nossa convidada super especial, Lorena Silva. Oi, gente. Ai, amiga, em primeiro lugar, quero agradecer por estar aqui. Estou muito feliz com o convite, né? Eu estava ali olhando tudo e observando, assim, como é bom, né? A gente valorizar essa trajetória, a gente observar também, reparar como que as pessoas que iniciaram com a gente lá atrás estão agora, cada um seguindo seu rumo, a sua vida, né? E alcançando seus objetivos. Então, parabéns por mais essa conquista também. Muito feliz. Muito obrigada, primeiramente, por ter aceitado o nosso convite, Lorena. É muito bom ter você por aqui. E como eu sempre falo, né, para os nossos inscritos, o objetivo desse podcast é conhecer o psicólogo nos bastidores. E nessa primeira temporada do Cirelli Cast, eu priorizei estar trazendo pessoas que cresceram comigo, que participaram da minha trajetória na faculdade. Com certeza. E a Lorena participou, né, da minha trajetória na faculdade, estudamos juntas, né, na graduação. Sim. E é muito bom ter você por aqui. Muito obrigada por estar aqui. Eu e que agradeço. eu quero conhecer um pouco mais, quero mostrar para o público quem que é a Lorena nesses bastidores. Me conta um pouco mais como que foi a sua trajetória até chegar à psicologia, como que foi a sua decisão em relação a isso. Vamos lá. A minha trajetória com a psicologia, né, até chegar onde eu tô hoje, foi uma trajetória, assim, muito, muito interessante para mim, né? Sempre que alguém me faz essa pergunta, eu costumo responder que antes de escolher a psicologia já fazia parte da minha vida, né, em vários aspectos, como faz da vida de qualquer pessoa, mas muitas vezes a gente, né, acaba não percebendo isso. Então, a partir do momento que eu tive essa percepção comigo mesma, né, foi muito interessante porque eu comecei a entender nesse processo de vida através de comportamento humano, através do meu próprio comportamento, o que eu queria seguir, né, e buscar identificações em relação a isso. E aí eu lembro que quando eu tinha de 12 para 13 anos, os meus pais, eles se divorciaram. E quem vive, né, inclusive meu TCC foi sobre isso, e quem vive o divórcio dos pais, vive uma desconstrução, né? Muitas mudanças acontecem, você muda de cidade, você muda de casa, muda de escola, enfim, são outros convívios, né? E era uma fase que eu estava vivendo muitas transformações. E aí, quando eu tinha uns 14 anos, completando uns 14 anos, eu decidi que eu ia estudar em um internato, em um outro estado, né? Ia pra longe, assim, da minha família. Então, Uma nova experiência, uma nova né? experiência, uma loucura, né? Pra quem vê de fora, fala, nossa, vai estudar fora, internato com 14 anos de idade. Mas fui, minha mãe deixou, a gente correu atrás, fui. Eu lembro que quando eu cheguei, Elia, no internato, eu olhava para aquelas pessoas, era um internato cristão, eu olhava para aquelas pessoas, tanta gente diferente naquele lugar, tanta gente com sotaque diferente, com cultura diferente, com comportamentos diferentes, mas todo mundo conseguia se adaptar, né, àquele novo sistema. E tudo isso para mim foi muito interessante, observar como o comportamento humano, ele é adaptativo, né? A gente vai se transformando. E no internato, nessa experiência que eu tive, né, era um lugar que eu trabalhei, que eu morei, que eu estudava. Então, também trabalhava, né? E com 14 anos eu fui adquirindo responsabilidades na minha vida que eu não tinha antes, né? Isso foi me ajudando a se desenvolver e perceber essa mudança em mim mesma. Era uma mudança perceptível para outras pessoas. Então, o comportamento humano começou a me encantar. E eu tinha um amigo, na época, bem próximo, que a mãe dele é psicóloga, sexóloga, a doutora Flávia. E a gente conversava bastante sobre a psicologia. Então, lá, quando eu tinha um tempo livre no internato, eu ia pra biblioteca e eu comecei a ler vários livros sobre comportamento humano, autoconhecimento, todos aqueles livros que a gente via, né, na faculdade mais a fundo. E todos esses livros, né, boa parte desse conteúdo é desenvolvido por psicólogos. Então, foi uma profissão que começou dali, né? Eu comecei a despertar o meu olhar dali. E eu lembro que, assim, a decisão final, né? Eu bati o martelo que eu queria fazer psicologia antes do meu ensino médio. Eu estava cursando a 8ª série.
E eu li um livro que se chamava Jesus, o maior psicólogo que já existiu. E esse livro, ele traz, assim, a ideia pra gente do quanto a escuta, né, qualificada, o acolhimento, a escuta sem julgamento, ela transforma a vida das pessoas, né? E hoje a gente, nessa prática, consegue visualizar isso. E com base nisso ali, eu decidi, eu quero seguir essa profissão, porque eu entendo que essa profissão vai causar uma transformação na vida de outras pessoas, né? E aí eu passei todo o meu período, assim, de ensino médio, vestibular, toda aquela parte preparatória, né, que a gente vive ali, foi justamente já voltada para psicologia. Então, terminei ali o ensino médio, já me conectei direto com a faculdade. Tanto que quando a gente chegou na faculdade, né, todo mundo cara de aquele bebezinho, tinha acabado de sair ali do ensino médio, e aqui tô eu hoje. Que ótimo saber um pouco sobre essa trajetória, né? Que antes da profissão você teve essas experiências que você vivenciou, né? E Lorena, você hoje como profissional, você trabalha com esse público de ansiedade. Me fala um pouco mais sobre esse contexto da ansiedade no seu Uhum. consultório. Sim, no consultório eu recebo diversas demandas, né? Não só a demanda de ansiedade. Mas o que me chamou a atenção e me fez me conectar com esse nicho de ansiedade foi justamente perceber que qualquer demanda que vinha para o meu consultório tinha esse envolvimento, né? Tinha essa aliança com a ansiedade. Então, de onde vinha essa ansiedade? Por que tanta ansiedade nos dias de hoje, né? Então, eu fui me conectando não só por ser uma questão profissional e também porque eu já fui muito ansiosa na minha vida, né? Então eu já tive assim ápices de ansiedade, né? Picos altos de ansiedade. Então eu lembro que quando eu tava na faculdade, para mim era um desafio não conseguir fazer as coisas com antecedência. Então, se eu tinha um trabalho para entregar daqui 2 meses, na semana seguinte que o professor passou aquele trabalho, eu estava ali já adiantando aquele trabalho. Mas tudo bem, né? Até aí você adiantar as suas coisas, você se planejar, tudo certo. Mas o problema ele começa quando as coisas que vão fugindo do teu controle, ela passa a te incomodar de uma forma muito grandiosa. E comigo era isso que estava acontecendo. Eu comecei a ficar incomodada, por exemplo, com quem também fazia um trabalho do mesmo grupo que eu, mas não adiantava a parte dele, do trabalho. Quem não entregava no prazo que a gente tinha combinado, sendo que a pessoa também tinha um tempinho maior. Então, isso começou a me prejudicar, sabe? Começou a causar em mim uma raiva, um estresse, que eu precisava lidar comigo mesmo, porque não tinha nada a ver com o outro, né? E eu lembro que foi bem no início do meu relacionamento ali, mais ou menos, né? Do meu namoro, que hoje é meu atual esposo. E a gente teve uma fase bem difícil, né, do nosso namoro, e foi aí que eu busquei a terapia. Eu falei, não, eu tenho que começar a terapia, eu tenho que, né, transformar, ver o que está acontecendo com os meus comportamentos, se tem alguma coisa a ver comigo, tudo isso, né? E através da terapia eu fui entendendo que grande parte daqueles problemas que estavam surgindo eram por conta dos meus comportamentos. E ali a gente começa esse trabalho terapêutico, né, de transformação, de ressignificação, de mudanças, né? E foi exatamente isso que aconteceu, né? Então, a minha história pessoal, ela também me motivou a falar sobre esse assunto, né? Que inclusive hoje é um assunto de muito preconceito também, né? Então, assim, a gente tem hoje o transtorno de ansiedade generalizado, temos outros transtornos também que envolvem a ansiedade, mas também temos aquelas pessoas que são só ansiosas. Né? E às vezes essa separação ela é muito difícil, né? As pessoas não conseguem ter esse olhar que uma coisa difere da outra, que para você ser diagnosticado com um transtorno, você tem que atender aqueles critérios ali que o DSM pede, né? E é interessante porque os pacientes eles chegam no consultório e a gente vai fazendo essa desconstrução, né? E buscando ali através da terapia esses recursos de enfrentamento para poder lidar, né, com essas questões de ansiedade e outras áreas da vida. Então, assim, a ansiedade, ela não é a nossa vilã, né? Muitas vezes, nós alimentamos um vilão dentro de nós através do nosso estilo de vida que é inapropriado. E aí a gente vai, né, absorvendo emoções que não somos capazes de gerenciar muito bem, e aí vem a ansiedade.
né? E aí, é culpa da ansiedade. E não, a ansiedade, ela é um sistema de alerta, ela ajuda para nossa sobrevivência. Então, se eu sei, por exemplo, que eu tenho que chegar 8 horas num ponto de ônibus para pegar, né, um ônibus, a ansiedade que me faz, né, estar nesse sistema de alerta, ela vai me ajudar, por exemplo, a acordar no horário, a sair de casa com antecedência para chegar no ponto de ônibus e pegar esse ônibus. Mas qual que é o problema nisso tudo, né? O grande problema é quando esse sistema de alerta, ele começa a ficar ativado por muito tempo, né? Então, você, ao invés de você dormir, colocar o seu despertador e esperar, né? Chegar o horário de você sair ali para pegar o teu ônibus, não. Você não consegue dormir porque você acha que você não vai acordar e vai perder o ônibus. Você não toma um café da manhã, porque se você tomar o café da manhã, você acha que é algo ruim, você pode passar mal, né? Não vai te fazer bem, você não vai chegar a tempo. Então, aí tá o problema. Quando essa ansiedade, ela começa, né, a ficar muito presente no teu dia, atrapalhando a tua rotina, aquilo que... Ultrapassando esses limites, né? Exatamente, ultrapassando esses limites, né, que nós temos. E aí sim, ela passa a ser uma ansiedade prejudicial, né? Então, a gente vai buscando essa desconstrução, né, fazer aquela famosa psicoeducação do que é a ansiedade, de como ela pode ajudar a nossa vida e quais são os sintomas e sinais, né, que podem estar ali já, né, ultrapassados e causando prejuízo para a vida daquela pessoa. E assim, é interessante, né, Lia, porque a ansiedade, ela faz parte da nossa vida. Então, assim, a gente precisa aprender a lidar com ela, né? Ela é justamente esse sistema de alerta, ela é uma reação do nosso corpo frente às coisas que a gente vai vivendo. Então, não tem como fugir, né? É lidar, é buscar ter paciência consigo mesmo e procurar um acompanhamento. Então, assim, vendo todo esse público chegando, todas essas demandas, no trabalho tem acontecido isso, e eu tenho me sentido assim, eu tenho tido insônia, a gente vai observando tudo isso, percebendo, né? Isso aqui é uma ansiedade que está em excesso, vamos cuidar disso aqui, vamos tratar isso aqui, para que não se torne, né, uma questão patológica, né? Muito importante. E aí, por isso que eu decidi seguir esse rumo, e hoje, nas minhas redes sociais, na internet, eu trabalho justamente esse conteúdo de ansiedade. E você falou sobre essa questão, né, de auxiliar as pessoas, e hoje em dia as redes sociais é um conteúdo que auxilia muito, né, o público que nos acompanha, né, e com certeza é uma forma de captação de pacientes, mas também é uma forma de você estar ali fazendo o seu trabalho de forma social, né, e levando conhecimento para as pessoas. E como você falou que você produz, né, conteúdos nas redes sociais, qual que é o seu Instagram? Deixa aqui para o pessoal seguir você, acompanhar seu conteúdo. Meu Instagram, gente, é Psy Lorena Silva. Então me sigam lá, acompanhem, né, para vocês ficarem por dentro, porque lá eu levo muita conscientização, né, muita técnica, recursos que é possível serem utilizados para a gente conseguir lidar, né, com essa questão da ansiedade que é tão forte nos nossos dias, né, e com base a gente vai tendo esse conhecimento, também você vai conseguindo, né, entender o que é e ter um tratamento eficaz, mudar o seu estilo de vida, que é tão importante, né, buscar o famoso equilíbrio, né, então assim, em todo esse contexto, né, é importante a gente entender também que o autoconhecimento em tudo isso é muito importante, né? Então, a gente vai na terapia também buscar auxiliar esse paciente a se conhecer mais, né? E Carl Rogers, ele fala muito sobre isso também, né? O paradoxo curioso é que quando eu me conheço, eu mudo, né? Então, é exatamente isso. Através do autoconhecimento, você vai entendendo com você mesmo quais são os seus limites, né? Quais são os seus pontos fortes, os seus pontos negativos, para que você consiga, né, de fato, levar essa transformação para sua própria vida e também para a vida daquelas pessoas que cercam, né, gente? Porque a ansiedade, ela não dificulta só a vida de quem tá vivendo, né? Quem tá sofrendo com aquela condição. Ela também acaba prejudicando a vida das pessoas que estão ao redor, ou as pessoas ao redor, né, causam a ansiedade. Então, a gente precisa sempre estar analisando, entendendo, né, o que está acontecendo ali com aquele ser humano de forma muito individual. Com certeza, e é muito interessante, né, como cada convidado que nós trazemos aqui tem uma personalidade diferente, é muito também pela questão da abordagem, né, você falou, né, sobre Rogers e a abordagem humanista, né, eu acho que está muito focada nisso, e como que é, assim, a abordagem humanista para você hoje em dia, como que você trabalha com ela, assim, brevemente explica
para os nossos telespectadores como que é essa abordagem, né? De uma forma mais didática, né? Para que mesmo as pessoas leigas entendam, assim, como que é o trabalho da abordagem humanista. Uhum, sim, é interessante porque algumas pessoas, quando elas chegam no consultório, né, elas já perguntam, ai, qual que é a sua abordagem, né? Porque existe aquele receio, às vezes, ou preconceito com alguma linha de pensamento. Então, eu sempre busco, né, acalmar essa pessoa que está ali comigo e falar, olha, o mais importante aqui nesse processo terapêutico é a identificação. Porque os recursos que a gente vai usar, seja ele independente de abordagem que for, vai vir de acordo com a tua necessidade, né? Então, a abordagem humanista, ela veio para minha vida, né, principalmente ali na faculdade. Então, eu fiz supervisão com a professora Viviane, né? Maravilhosa. Eu gostei muito, assim, da forma com que ela tratava os pacientes, os casos dos pacientes. Então, era sempre com muito acolhimento, com compreensão empática, né? E a abordagem humanista, ela traz justamente esse sentido. E tudo isso, além de fazer sentido para minha vida profissional, também sempre fez sentido para minha vida pessoal. Então, é algo que combina comigo, né? Combina com a minha personalidade, combina com o meu trabalho. Então, eu decidi por esse caminho, principalmente porque, né, o foco da abordagem humanista, ele tá no desenvolvimento da capacidade e das potências, né, dos potenciais que cada pessoa tem. Então, quando uma pessoa, ela chega no meu consultório, eu não tô preocupada, né, com o passado dessa pessoa, não tô preocupada em encontrar o que deu errado, né, que ela tá buscando a terapia, que a fez buscar a terapia. Não tô preocupada com isso. E não é que a abordagem humanista, ela desvalida o passado daquela pessoa. Mas a gente orienta, né, o que aconteceu, aconteceu, né, os seus traumas, os seus conflitos. O passado a gente não modifica, né? Mas a partir de agora que você tá buscando, você tá aqui, você tá buscando essa mudança, né, nós temos como, né, te ajudar nesse processo, te fortalecer, para que você, a partir desse momento, pense de forma diferente, haja de forma diferente, ressignifique coisas que você acredita, né, que precise. Então, nós acreditamos, né, que o ser humano, ele é um agente de mudanças, ele tem um potencial, uma capacidade de se desenvolver. E tudo isso faz muito sentido para mim, porque foi justamente o que me fez buscar, né, essa profissão. Então, assim, eu acho muito interessante, né, nesse sentido, principalmente porque muitas pessoas, elas têm o entendimento e, assim, a pouca compreensão, né, aquele conhecimento bem, assim, leigo, de que se você viveu alguma coisa, você vai passar a vida inteira, né, sofrendo com aquilo, você não pode superar. Então, quem viveu um luto, uma separação, um término, né, no relacionamento, enfim, perda de um trabalho, entre outras questões, né? Mas a verdade é que não, você pode dar um novo sentido para aquilo, tudo isso vai depender de você, né? Então, a gente trabalha com esses recursos, né, de enfrentamento, a gente busca sempre proporcionar um núcleo que é um núcleo sadio, né, que a gente chama na psicoterapia humanista, que é justamente você mostrar que todo ser humano, ele tem algo de bom, né? E às vezes isso está escondido por trás de uma capa. Então, através da terapia, a gente vai despertando isso, potencializando, né, as características que são positivas. Então, olha, já aconteceu isso, mas também aconteceu, né, essa outra coisa. Então, as pessoas, elas vão conseguindo enxergar o potencial de desenvolvimento que ela tem e vão abrindo as portas, né, para outros caminhos. E isso é muito interessante, porque é satisfatório pra gente, né? E aí, quando a gente vai vendo que faz sentido realmente, que tá, né, causando uma mudança na vida daquelas pessoas, aí a gente quer continuar, né? E foi justamente isso que aconteceu. Por isso que eu sigo essa abordagem, já busquei conhecer outras, conheço, estudo sobre outras, tem muitas outras coisas que também faz sentido pra mim, mas no meu consultório é essa linha de pensamento que eu vou seguindo. E que bom que você se identifica, que você vive, né, esses conceitos, que você pratica com os pacientes, né, em consultório, e isso é muito importante, a questão da identificação com a abordagem, de estar alinhado também, né, todo o processo, né, pessoal do psicólogo e também profissional. E Com você falou certeza. aqui na nossa apresentação, eu falei que você ama viajar e ama livros. Amo viajar. Então, para a gente finalizar o episódio, eu queria que você desse uma dica de leitura de um livro preferido seu
E indicasse um lugar preferido de Lorena. Vamos lá. Eu tenho vários lugares preferidos, né? Eu amo viajar, eu gosto, assim, de curtir a presença da minha família, dos meus amigos. Então, fora do consultório, eu sou a Lorena que ama um descanso. Eu gosto de descansar, eu gosto de dormir, eu também sou muito caseira, mas eu também amo, né, essa vibe de viagens, de você estar curtindo outros lugares. E tem um lugar que me marcou muito por muitos motivos, né? E eu sempre indico para que as pessoas conheçam, para que as pessoas vão, né? Que é Vitória, Espírito Santo. É um lugar que me marcou muito por vários motivos. A família do meu esposo é de lá, então eu morei um ano lá em Vitória. Legal. Tive a oportunidade de conhecer vários lugares diferentes. E o meu casamento foi lá também, então é algo muito marcante pra mim. Todo mundo que vai fala, nossa, como é bom, como é gostoso. Então, quem tiver oportunidade, né, vá a Vitória, Espírito Santo. E um livro, né, que você comentou, eu acho assim que de forma geral um livro que tem me marcado muito ultimamente é o livro O Poder do Hábito. Né? E ele fala Ótima justamente... dica de leitura. Exatamente. Ele fala exatamente sobre tudo que a gente está conversando aqui, né? Sobre transformação, sobre mudança, sobre enriquecimento pessoal. Então, indico esse livro. E também, né, um de brinde aí para quem, né, tem interesse, quem está se sentindo muito ansioso, né, e gostaria de começar a trabalhar um pouco mais essa área da vida, Desconstruindo a Ansiedade. É um livro que eu estudo muito, eu já li ele, mas eu sempre volto para, né, relembrar alguns pontos muito importantes. E ele é um livro justamente que ajuda as pessoas leigas a entenderem o que é a ansiedade e lidar com esse processo de ansiedade também. Então, é bacana. Que bom que você gosta desse ambiente de leitura e é muito bom, né, nos livros, o conceito desses livros que você passou e com certeza a gente vai deixar aí na descrição para vocês lerem esses livros, né, quem tiver interesse na leitura de conceitos práticos relacionados à saúde mental, a hábitos saudáveis também, que tem tudo a ver também com essa questão, né, do público de ansiedade que você traz e também essa dica de viagem, Vitória também, né? Sim, gente, é uma uma delícia. ótima cidade. E Lorena, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite, por você ter estado aqui no nosso estúdio, tá? Contando sobre a sua história, sobre a sua trajetória. E eu quero agradecer a você que está aqui conosco, que assistiu até o final, que compartilhe esse vídeo, dê um like, se inscreva no canal se você não é inscrito, ative o sininho para você receber novas notificações. Toda semana, às quartas-feiras, às 18 horas, sai episódio novo. E espero vocês na próxima semana e obrigado pela audiência. Até mais. Isso. Obrigada.